perguntas aqui. A primeira delas é da Ribana Lima. Ela perguntou o seguinte: nos últimos dias. Tem o microfone aí do seu lado, puxa pra você. Eu tô vendo. Aí. Nos últimos dias, o Papa afirmou que Jesus é o único Salvador e desaconselhou o uso de o título Corredentora para Maria. Qual a opinião do padre a respeito disso? Tá. É assim, eu acho que tá. Sinceramente, acho que se criou uma histeria desnecessária sobre esse assunto. Por quê? E por que eu digo que é histeria? Primeiro, porque a maior parte das pessoas não leu o documento. Então está falando do que não sabe. Segundo, porque o documento é claro. Ele diz que a fé da igreja na cooperação de Maria na obra da redenção continua a mesma. E que o entendimento dos doutores da igreja, etc., é plenamente ortodoxo. Mas é necessário uma espécie de ajuste terminológico. Por quê? E aqui eu explico algo que talvez poucas pessoas sabem, mas co em latim é diferente de co nas línguas neolatinas. Co em latim significa co redemptrix, é redentora com o Redentor, mas mais ou menos no sentido de que ter é contraposto a ser. Ou seja, é por participação, não é em si mesma. Né? Nas línguas neolatinas, co indica equivalência. Você está lado a lado. Indica uma certa igualdade. Então, nesse sentido, o magistério da igreja atual disse que é preciso que na terminologia nós evitemos chamar Maria Santíssima de corredentora e também o título de medianeira de todas as graças, também que houvesse uma espécie de economia no modo de falar, porque pode dar a impressão de que Deus de tal modo está vinculado a Maria que ela tenha merecido, por exemplo, a própria graça da sua Imaculada Conceição. Ou seja, é uma discussão mariológica bem refinada, que tem seus problemas. Né? Por exemplo, a doutrina católica afirma que a presença de Deus na nossa alma pela graça santificante é direta. A presença de Cristo em nossa alma pela graça santificante é direta. Então, por exemplo, no aspecto da presença de Cristo em nós, eu poderia dizer que Jesus é o nosso mediador em relação a Maria, porque, é claro, no sentido de que nele nós estamos unidos a toda a comunhão dos santos, mais do que dizer o oposto disso. Então, uma série de questões aqui implicadas que precisam ser muito bem compreendidas. Os teólogos e pregadores do período barroco muitas vezes utilizaram uma retórica que não pretendia ser definição dogmática ou algo assim, mas como no Brasil tudo vira fla-flu, então as pessoas gostam de criar guerras onde não existe. Esse é um tópico difícil de conversa, né? Quando você vem de uma tradição diferente, católica. Por quê? Porque se entende Maria como uma coisa importante, né? Como alguém especial, e acho que se podemos falar em fla-flu, esse distanciamento entre católicos, protestantes e evangélicos faz com que a maioria dos evangélicos não queiram nem falar de Maria, porque... Mariafobia. É quase isso, mas por causa da maneira católica, seja ela teológica ou seja ela popular, como ela é tratada, como a tradição evangélica coloca a proeminência na escritura, claro que vai existir tradição, mas ela tem um papel diferente. E aí você vê no testemunho de Maria nos escritos do Novo Testamento, é difícil chegar a toda a construção que a tradição católica fez depois. Né? Então, eu até, né, padre, se me permite, né, uma coisa que acho que fica difícil é que, embora a doutrina peculiar, sistemática da igreja
afirme uma coisa, como acontece nos ambientes evangélicos e outros também, parece que a prática popular, em alguns ambientes, a impressão que dá que a figura de Maria, ou Nossa Senhora, né, como é chamada, ela acaba tendo uma prioridade, um espaço assim muito mais visível do que a gente imagina. Mesmo que o pessoal não está venerando, não está adorando, mas a impressão que quem vê de fora é que ela tem mais... Mas é só uma impressão. Porque tomara. Não, é mesmo. Porque, veja bem, na fé católica é muito claro o fato de que Maria não é Deus. Mas você sabe que, não sei se foi o Boff, algum chegou a sugerir que ela poderia ser a encarnação hipostática do Espírito Santo. Mas ele não foi o primeiro. Eu sei. Na antiguidade temos a mesma coisa, né? Temos debates sobre porque o Nestório, por exemplo, que falamos século IV, quinto, né? Sim. Ali. Falamos para a Virgem Maria como Cristotoco ou Teotoco. Essa é a Teotoco quer dizer aquela que gerou... Mãe de Deus ou a mãe de Deus ou mãe de Cristo. Essa é a grande... É a mãe de Cristo, que é Cristotoco. Entendi. Toco quer dizer que zero, trouxe na luz, Concílio né? de Calcedônia vai colocar que ela é mãe de Deus. Mãe de Deus, por quê? É, isso que quer dizer isso? Então. Agora, mãe de Deus e qual fermo? Deus seria mãe, olha, mas a mãe de Deus na divindade de Cristo. Ah, tá. Ela gerou... Porque, então, claro, né? A carne que, na verdade, a carne que falamos, Cristo logo se tornou carne, é a carne do ser humano. Sim. Fala, mas mesmo na barriga da Maria. A discussão, esse aqui não foi falado para ver qual é o nível elevado de Maria ou para falar se o filho de Maria é divino. Então aí que a gente acha que o caminho foi muito elevado e Maria ganhou um lugar elevado demais. Mas ela é mãe de Deus é pouco explicar mesmo. essa parte, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é uma pessoa divina. Ele não é uma pessoa humana. Tem uma natureza humana e assumiu a natureza humana. Mas o eu de Cristo é a pessoa divina do Verbo eterno. E se a natureza humana subsiste nele e ela é a matéria pela qual Deus fez a natureza humana do seu filho, não tem jeito. Ela é mãe de Deus mesmo. Mas no sentido que Cristo é divino, não que ela seja. Essa aqui é a questão. Vem naquela coisa... Que ela seja de alguma maneira divina. Essa que é a questão. Ela não é divina. Não. Vem naquele... Mas isso é claríssimo para nós todos, acho que católicos e ortodoxos. Uma das dificuldades que a gente tem nessa caminhada Mas nesse sentido vocês também concordam que Maria é mãe de Deus? Claro. Mas a questão que isso precisa ser dito. Quer dizer, os protestantes acreditam que Maria é mãe de Deus. Sim, porque o filho é divino. Porque é filho divino. Mas o problema é que se isso implica em que Maria tem uma condição diferenciada. Então, o que se desenvolveu na tradição católica depois, como a Imaculada Conceição, tudo decorre disso. E outros elementos, até mesmo a Assunção de Maria, que é um dogma recente, isso trouxe... Mas a fé é antiga. Trouxe um distanciamento maior entre as comunidades. Apesar de haver uma conversa, né? Até 1990, por exemplo, os luteranos e os católicos tiveram uma conversa de mútua concordância a respeito do tema da justificação no encontro tal, mas nesse aspecto de Mariologia, o distanciamento é significativo, né? A compreensão. Tudo decorre do fato dela ser mãe de Deus. Você veja, mesmo essa doutrina piedosa, essa doutrina da chamada corredenção, né? No proto-evangelho, Gênesis 3,15, o Senhor promete, ele diz claramente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o dela. Então você tem essa relação já nos planos eternos de Deus estabelecida em vista da encarnação. Então aqui... Fazer uma conexão entre Eva e Maria. O vínculo entre ela e o seu filho é exclusivo. Porque ela é doadora da carne que nos redimiu. Ou seja, ela não é uma barriga de aluguel. Ela é uma porta pela qual ele passou e pronto. Ele tomou carne dela. Mas ela é pecadora, né? Não é pecadora. Ele me provocou. Ela não é pecadora. Porque Maria? Claro.
Claro que não é. Lucas 1,47, ela diz, né, que se alegra em Deus, meu Salvador, né? Mas como ele a salvou? Essa aqui é a questão. Essa ele é a maneira por diferente de pensar. Preservação. Preservando do pecado. Por exemplo, os ortodoxos, eles não acreditam propriamente na Imaculada Conceição. Eu acho que não. Mas por quê? Porque a concepção de pecado original que eles têm é diferente da concepção católica. Mas eles creem que ela é panagia. Panagia, sim. Panagia, o nome Panagia quer dizer a Santa das Santas, né? Nesse contexto, porque gerou o Filho de Deus, né? Isso é lógico. Ou seja, a honra a fé... e o respeito para a Mãe de Deus, que como colaboradora no sentido não da salvação, né? No sentido como mãe, que era uma menina, né? Não era, tipo, as pessoas acham 25 anos, era uma menina 15, 16 anos, né? Miriam, é isso aí. O respeito que nós... Eu quero entrar entre protestantes e católicos no contexto aqui no Brasil, o que é agora? Eu sou capadócio médio dos dois lados. Mediador. Não, o contexto que criamos nós muitos tabus e preconceitos sobre nomes nesse contexto, né? Não precisamos, até no credo, por exemplo, no final falamos... Creio. Mas você sabe que boa parte da comunidade evangélica protestante comemorou a palavra do Papa. Falou, opa, acho que o pessoal está dando uma chegada mais para cá um pouquinho, né? E entendeu como alguma palavra de realinhamento. O final do credo da Nicéia que falamos, creio, numa igreja, olha, católica. Ali, alguns não colocam católica, mas a palavra grega não significa a igreja católica, romana. A instituição. Mas católica, o sentido é que a igreja local, a igreja lá de Filipenses, Filipos, Colossenses, ali em Jerusalém, ele tem toda a verdade está na igreja, porque Jesus habita lá. Não é o sentido todo mundo, os cristãos de todo mundo católica, tem a ver com a igreja ortodoxa no sentido na Constituição, o ensino ortodoxo tem toda a verdade. Isso é católico. Eu creio numa igreja apostólica, porque tirada de lá, os apóstolos nos deixaram, né? Católica apostólica, mas o católico, a palavra grega nesse contexto se tornou preconceito. Muitos evangélicos não colocam a palavra católica, porque né? Identificam com porque vai no contexto da igreja da Constituição, que difere isso, né? Toda a igreja, até a igreja reformada, é católica nesse contexto, mantém a verdade. Isso quer dizer, criamos as palavras como aquele contexto que não vou colocar, Panagia, nesse contexto, que a Maria é Panagia, claro, né? Deus deu essa graça para ela, para ser gerada por ela, mas não precisa, para mim, agora colocar preconceito, não vou fora católico porque vai para a igreja católica, não vou colocar não sei o que porque vai do outro lado, né? Nós precisamos somos livres nesse contexto. Aquilo que diz que o Sayão aqui, todos, pelo menos, os cristãos que creem na tradição nesse ortodoxa contexto. E católica, se imagina que é possível haver uma intercessão de Maria em nosso favor, pedir a Maria alguma coisa? Isso faz sentido? Tem a ver com... Não, isso é no contexto que os santos, nesse contexto, os santos, que santos? Na verdade, a igreja triunfada no céu, né? É isso que falamos. Os santos, quando falamos, ali, Hebreus, que é 11 o capítulo, fala sobre os santos, patriarcas, tudo. Eles estão vivos no contexto, a igreja que lutou, que está lá. Isso nesse contexto, eles, como vimos aquele texto de Lucas que fala o pobre Lázaro como Abraão. Abraão, o que é Abraão? Abraão, morte ou vivo? Está na presença de Deus nesse contexto, com todos santos do Antigo Testamento, os justos, e os santos depois. Que ele está, a igreja triunfa. O que triunfa? É viva. Agora, sobre intercessão que falou, ele está próximo, que claro que eles vivos com Deus, com o Pai, que eles oram para nós. No contexto isso. Porque não é mortos. Não é mortos nesse contexto, né? Não que nenhum santo pode salvar ou curar. Deus cura. Mas o santo, por causa nesse contexto que está próximo a Deus, nesse contexto, ele ora para nós, para nesse contexto. Não que santo salva, né? Isso também precisamos pouco ver
esse contexto. Não, é que a doutrina da intercessão dos santos, ela só se entende no contexto da doutrina da comunhão dos santos, né? Que é um dos artigos do credo. Ou seja, os santos, isso significa todos os que estão em graça de Deus, em Cristo formam uma comunhão. Então, a parcela da igreja que já triunfa no céu não está passiva diante da nossa luta na terra. Eles intercedem por nós. Claro, porque nos vem no verbo, ou seja, em Cristo. Aquilo que se diz na teologia latina, in specie aeternum.